Bom dia, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo venha guiá-los, orientá-los de acordo com a vontade dele, para que cada um venha ter juízo e obedecer e colher os frutos da obediência, porque os frutos da rebeldia são cruéis, são maus, são, digamos assim, os frutos da desobediência, da rebeldia, faz a pessoa sofrer e sentir apenas uma leve sensação do que acontece no inferno, do que tem acontecido no inferno, o tormento eterno. Então, toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia, tudo que a pessoa passa ao ponto de querer acabar com a vida dela, é apenas um cheirinho do que acontece lá no inferno. E nós temos trabalhado, levado as pessoas à palavra de Deus, para que elas venham não somente se livrar do mal ou da colheita da desobediência, mas como também venha se livrar do inferno. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio justamente fazer isso. Ele quer acabar com essa dor que você tem aí. Ele quer acabar com esse sofrimento, porque ele sofre. Ele é pai. Ele é pai, ele é filho, ele é espírito. E ele sofre com os nossos sofrimentos. E o maior sofrimento dele é justamente esse. Poxa, eu dei tudo de mim para eles não sofrerem, mas eles não querem. Eles viraram as costas para mim. Então ele sofre. É como o pai que ama os filhos, a mãe que ama os filhos. Ela não quer vê-los sofrer. Então ela faz de tudo e por tudo. Faz qualquer negócio para impedi-los de sofrer. Porém, depois que eles crescem, os filhos crescem, não tem jeito. Eles vão colher os frutos da desobediência, da rebeldia. Como a mãe ou o pai, os pais também colheram. Mas os pais que colheram os frutos tentam livrar os seus filhos, tentam orientá-los, tentam ajudá-los, mas eles também, quando crescem, fazem a mesma coisa. Mesma coisa. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos assim a ideia, não só a ideia, mas a orientação de como podemos nos livrar do vírus da morte, o vírus do sofrimento aqui na Terra, mas a eternidade, na eternidade do inferno. Veja só, Davi é um exemplo claro, clássico, porque ele, como rei, ele tinha todo o poder, toda a autoridade. Ele tinha o poder em todo o país, ele era a figura número 1, digamos assim, o Todo-Poderoso em Israel. Mas quando ele caiu no erro do pecado, ninguém pôde livrá-lo. Ele não teve condições, ele não teve autoridade, ele não teve poder para se livrar daquele mal que ele havia se causado e a outros. Mesmo sendo rei, mesmo tendo condições econômicas, autoridade. Ele usou da autoridade dele para tentar esconder, maquiar o seu pecado, mas não teve jeito. O pecado é o mal. E quem comete o pecado se une ao pecado, se une ao mal. E o mal vai usar aquilo
a obediência do seu servo, do seu escravo, para castigá-lo, fazê-lo sofrer, gemer. É isso que o mal quer fazer. Mas Davi tinha uma coisa a seu favor. Ele era um coração dócil, um coração temente para com Deus. Então ele viu, ele caiu em si e disse, poxa, não tem jeito, não tem outra saída. Não tem outra saída. Então ele se voltou para Deus. E olha só o que ele fala na sua oração. Ele diz assim, Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. E quer dizer que a alma, a doença da alma, o vírus da morte, do sofrimento da alma, se deve ao pecado. O pecado é o causador de todo o sofrimento que as pessoas têm, vivem. Então, ele disse na sua oração, enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro, na linguagem popular. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Não escondi a minha maldade. Ele não apenas confessou o pecado, e também teve que confessar a sua maldade de mandar matar o servo mais fiel dele, para que colocar o servo mais fiel dele na frente da luta e morrer para que ele pudesse casar com a mulher dele. Todo mundo soube disso. Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu me perdoaste todos os meus pecados. Quer dizer, para resolver o problema do vírus da morte, para resolver o problema do coração, só a confissão de pecados. Se tem alguma coisa que incomoda você, minha amiga e meu amigo, se tem alguma coisa que não deixa você em paz, é o seu pecado. O seu pecado. O pecado não deixa ninguém em paz. Ninguém em paz. Aliás, o próprio Deus já disse isso, que o ímpio não tem paz. Quer dizer, o pecador não tem paz. Enquanto ele se mantém pecador, ele não tem paz. Mas quando ele confessa, quando ele rasga o coração e diz, ó, meu Deus, ele confessa com sinceridade, na hora vem o perdão, na hora ele fica curado. Na hora ele fica curado, o coração dele fica curado. O problema é que o ser humano é tão orgulhoso, que ele não quer dar o braço a torcer. E aí sofre, e continua sofrendo. Mas você, amiga e amigo, que é sábia, sábio, você que pensa, você não vai querer carregar essa maldição de dor na sua alma pelo resto da vida, não é verdade? Então, procura um cantinho bem reservado. Pode ser o banheiro mesmo. E ali, chora na presença de Deus. Fale com Ele. Ele está vendo você. Ele está com seus olhos atentos a todos os que o invocam com sinceridade.
Faça isso. Faça um bem a si mesmo. Não fique na dependência do pastor, do bispo Macedo, de oração. Ah, ora para mim, o bispo e tal, resolve o meu problema. Não faça isso. Você tem que depender de Deus. É Ele que vai resolver o seu problema. Ninguém pode resolver o seu problema. Não há médico nem pastor. Não há homem de Deus nem profeta. É isso mesmo. Só você mesmo. Porque só você pode decidir se voltar para Deus, como fez Davi. Ele disse, então confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu me perdoaste todos os meus pecados. Faça isso, minha amiga, meu amigo. Não custa nada. O que vai custar? O que vai custar você fazer isso? O que vai custar? Será que é muito deprimente para você colocar os joelhos no chão e a cara também e falar com Deus, ó meu Deus, cansei de sofrer, cansei, eu entrego a minha vida a ti. Faça do seu cantinho um altar e coloque toda a sua vida ali, todos os seus sentimentos, toda a sua dor, todos os seus queixumes, tudo diante de Deus. E você vai ver que o Espírito Santo vai vir sobre você. Qualquer que seja o lugar. Não precisa ser necessariamente no altar da igreja. Pode ser na sua casa, aí onde você está. Faça isso, não perca tempo. Porque quando a gente manifesta a fé, quando a gente manifesta a humildade, sinceridade, Deus ouve e responde na hora. Deus abençoe a todos e vamos continuar nesse jejum até amanhã, né? Amanhã, último dia do jejum de Daniel. Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus. Amém.